nesse universo de histórias em quadrinhos? Não especificamente o mangá, mas numa forma geral. Qual foi o primeiro quadrinho que vocês lembram de ter lido e por que isso marcou vocês? Comecei na infância com os animes, né? Na época não é como hoje que tinha streaming para você assistir à vontade, então dependia da TV. E o que me marcou foi Naruto, sabe? Comecei pelo anime, depois conheci o mangá, mas na época eu não colecionava, sabe? Eu pegava emprestado de amigos, eu tive essa vantagem, peguei emprestado. Acho que eu comecei meu primeiro mangá, assim, eu me recordo que foi o volume 28 de Naruto, foi meu primeiro. Lembra assim que foi a fase quando eles cresceram, então era novidade. Eu não tinha visto anime na época, tinha só visto o clássico da TV e me marcou muito, sabe? Mas aí eu não comprava na época, eu não pensava em colecionar, eu só queria ler, sabe? E pegava muito livro da biblioteca da minha escola, que acho que era o único lazer que eu tinha na época. E o colecionismo só veio anos depois aí, sabe? Na época eu não pensava, era questão mesmo de ler e passar para frente e me divertir, sabe? Mas eu sempre desejava que um dia, se eu tivesse a oportunidade de começar a comprar. E anos depois, estamos aí, colecionando, depois de adulto, né? Algo que eu não realizei enquanto criança, resolvi buscar aí depois de adulto. O meu Aí. caso foi assim. Valeu. Lucas, quer continuar? Então, bora. Rapaz, o meu a história é longa, viu? Mas eu vou resumir aqui bastante pra vocês. Eu comecei também por anime. A parte de anime, realmente, o mangá, né? Em casa, eu comecei pelos animes. Teve uma época que eu comecei a ler Homem-Aranha, na verdade, foi o primeiro mesmo, foi Homem-Aranha. Depois de Homem-Aranha, eu conheci o Demolidor, na escola ainda. Em a biblioteca da escola só tinha um livro velho lá, mas no meu tinha um quadrinho lá do Demolidor. Eu nem sabia o que era Demolidor na vida. Peguei aquele negócio ali, mas, rapaz, eu fiquei encantado aquilo. Era o Homem Sem Medo, cara, muito bom aquilo ali. E, cara, eu sempre assisti muitos animes, comprava muito DVD piratão mesmo, naquela época, né, criança. E depois comecei a colecionar uns mangás assim, só que pô, sem conhecimento de nada, entendimento de nada. Então, o mangá ficou tudo velho, tudo amarelo, acabou tudo. Ainda tem uns volumes ainda que eu guardei dessa época. E depois que eu comecei a colecionar, só foi, cara, só foi. Então até hoje, né? Às vezes desanima um pouco, mas estamos indo. Às Também vezes tem não, outros né? hobbies, como videogame também, enfim. Às vezes não, né? Quase sempre, né, a gente se desanima com algumas Eu situações. Cara, comentando, tá constante. eu vi isso também, de comprar DVD, de alugar. Na época não tinha internet para baixar como hoje. Então eu me virava assim também. Lan House também, nossa, uma boa época aí. Hoje em dia o pessoal tem tudo na mão, na minha época não. De adolescente, mais assim, moleque e adolescente foi assim. Não tinha como, não era como era hoje, não. Diferente na época lá. Bem diferente. Antes de eu passar a palavra pro Edu, só dar um alô pro chat que o Samuca tá acompanhando a gente. O João Galvão também tá fazendo presença aqui. Boa noite, João. O Quadrinho na Estante. Quadrinhos na Estante, perdão. O Pedro Azambuja e também o Willy. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Agora sim, Edu, qual que é a Ah, tua história? bom, primeiramente, boa noite Só um pro minutinho, pessoal. calma aí. Pois não, Desculpa. O João aqui deixou relaxa. os parabéns pro Eduardo pelos 500 inscritos que ele atingiu no canal. Parabéns, Edu. Ô, meu nome, brigadão. Valeu mesmo, de verdade. Tô tentando, vou ver se eu consigo chegar aos 1000 esse ano, mas do jeito que eu tô fazendo o vídeo, acho que não deve demorar um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Mas, um pouco Fala mais. 300, fala 300. Exatamente, adoro isso mesmo. Bom, então, como eu comecei? Eu comecei na época que eu não sabia o que era anime, né? Tipo, os meus primeiros foram Super 11, Digimon, Tamers, na época da TV Globinho. Foi Pokémon, mas quando, sei lá quantos anos eu tinha, eu nem sabia o que era anime. Pra mim era desenho que passava na Globo. É, a minha primeira HQ, eu acho que foi uma que eu tenho, inclusive, ainda, foi do Homem-Aranha com um confronto contra o Abutre. Eu ainda tenho, deve estar zoado pra caralho. E que tinha um anti-Venom. Eu odiei aquela bosta. Por isso que eu nunca mais colecionei HQ. Aí,
quando eu tinha lá meus 12, 11 anos, começou a passar os Narutos da vida. Aí dos Narutos da vida, um amigo meu tinha os irmãos mais velhos e eles compravam os DVD na banquinha. Aí foi lá que eu sabia que, tipo, então é japonês essa porra? Porque pra mim, whatever, era só um desenho. E foi aí que eu comecei, pô, interessante isso daí. Aí eu consegui internet, aí eu comecei a assistir anime, os legendados mesmo. Acho que o primeiro que inclusive acho que eu devo ter pelo HD, foi Chobits. Eu comecei a comprar mangá usado. Um dos primeiros que eu comprei foi Naruto, inclusive, se eu não me engano, volume 43, que é onde o Naruto e o outro rapaz, o Konohamaru, se eu não me engano, eles fazem o Jutsu Sex. Eu tinha só porque era mais de 18. Normal. E depois disso eu comecei a caçar mangá. Eu achei a história legal, gostava da arte. O meu primeiro mangá completo é Rosário Vampire, o volume 2, que inclusive ainda tá aqui na minha estante. Aí desde então eu conheço. Teve uma época que dei uma pausa, mas depois eu só conheço. One Piece sempre vai ter aí, mas. E é isso. Acho que eu tô falando até demais. Que é isso, você pode usar o Legal. tempo que quiser aí, Edu. Basicamente, num resumo, é isso. Senão, nossa. É porque, como é desde o começo, era muita coisa pra falar. Então acho que no momento tá bom. Eu não quero atrapalhar os outros também, né? Por falar, é muita coisa mesmo. Não, nossa, coisa pra caralho, pô. Eu resumi bem assim também, viu? Mas no geral acho que foi isso mesmo, os desenhos. Depois eu comecei a ler, mas eu mesmo na época, como eu falei, não comprava. Anos depois. Mas na época eu tinha interesse assim, de comprar. Tanto que na época era 9,90, né? O tanco, já era o tanco já. Nossa, Mas bons tempos esses. mesmo pra época eu achava um pouco alto, viu? Porque eu preferia gastar com doce do que comprar mangá, né? Justo. Esse É, salário também é outra época, né? é, na época também. E Outra coisa, a você, economia era outra. e você, Diogo? Então, assim, a minha história é um pouco curiosa, porque assim, eu sou um colecionador recente até. Assim, não tem nem 2 anos que eu coleciono, na verdade. Porém, assim, eu já sou um pouco mais das antigas, assim, né? Já tô com 30 anos. E eu peguei toda aquela fase do Dragon Ball no SBT, peguei o finalzinho ali do Cavaleiro do Zodíaco, assim. Então, eu sempre gostei desse mundo, assim, de animes e tal, de desenho. Porém, quando eu completei uns 20, 19, 20 anos, eu meio que me afastei dessas coisas, assim. Que eu sempre gostei muito, sabe? Assim, é coisa de faculdade, pá, a gente tem aquela mudança de vida, né? Só que, no fundo, assim, eu nunca deixei de gostar, sabe? Eu só tinha me afastado um pouco. E eu gostava muito de desenhar. Ainda gosto hoje em dia, só que quando eu era moleque eu gostava muito de desenhar. Então, às vezes eu comprava mangá, eu nem lia. Eu gostava só de servir para referência de desenho mesmo, sabe? Eu copiava ali, o Goku ali, eu gostava de desenhar o Vegeta e tal. Inclusive, eu até imaginei que você ia tocar nesse assunto, eu até peguei, eu achei aqui. Esse foi meu primeiro mangá da minha vida. Assim, ele já tem Tem, uns mano. 15, mais de 15 anos, eu acho. Da Tem, Conrad mas isso? Da Da Conrad. Conrad? Brabo. Meio tanco da Caraca, Conrad. Eu peguei só por causa da Buma mesmo, confesso, tá? Errado você Da não tá. época. Aí, a e ele tá Buma. branco ainda, tá? Ele tá branco até hoje. Já tem quase 20 anos isso aqui. Caralho. E esse foi meu primeiro mangá da minha vida mesmo. Eu lembro que eu comprei na Bienal do Livro com a minha mãe lá. E aí, voltando ao assunto, em 2022, no final, acho que foi lá para novembro, eu entrei no LX e achei um anúncio de um cara vendendo o Black Edition do Death Note, né? O 1 e o 2. Ele tava cobrando acho que R$ 30 nos dois, assim. Aí eu falei, mano, eu sempre gostei de Death Note, eu vou pegar. E foram meus primeiros mangás dessa retomada, né? De quando eu voltei a colecionar. E aí, já sabe o final, né? Aí eu não consegui parar depois disso, né? Mas eu É gosto praticamente muito, assim, às vezes eu paro para olhar, ficar olhando a estante, assim, para mim é uma coisa bem prazerosa, assim, eu gosto bastante. Show de bola. Deixa eu deixar aqui registrado para a história o primeiro superchat aqui do canal. O Opa, Samuca enviou um já? superchat aqui para nós. ó, E a 15 mensagem já minutos de dá. live? Infelizmente eu não estou utilizando o StreamYard, não consigo colocar a mensagem em destaque, né? Mas no chat está aparecendo aqui. Já dá para pegar um Pandora Hearts na promoção da Semana do Consumidor. Tá vendo aí? Eu já tenho a coleção, mas talvez eu pegue algum volume aqui repetido para trocar.
os zoados que foram enviados para mim. Escapou, hein? Alguém escapou aí. É você, Nathan. Tô dando um retorninho. Descobrimos o suspeito. Chegou atrasado, mas cheguei. O Lucas do Onigiri Start, canal também que eu recomendo para vocês, um conteúdo de excelência. O Aniteus também, outro canal para quem gosta bastante de reviews. Ele faz reviews, não, perdão, de unboxings, né? O Aniteus faz bastante reviews, vídeos de unboxing. Desculpa, gente, é a primeira vez, eu estou um pouco nervoso. Não, sem problema. Estamos todos. Vai soltar. Uli Marques, bons tempos de quando um tanque custava R$ 9,90. Eu não lembro desse tempo, cara. Eu lembro o valor mais barato, as revistinhas, né? Era R$ 1,99, mas isso lá na década de 90. Essa fase aí dos R$ 9,90 eu confesso que eu não peguei. Mangá não é fruta? Oh meu Deus, não tinha recebido notificação da live. Boa noite pra você. Mangá não é fruta. É o Mikael. Isso aí só pode ser Mikael. É o Mikael. Com certeza. Pode ser Mikael, mano. Ó, João. Meu anime favorito é Cavaleiros do Zodíaco. Só acho uma pena que é um anime que se perdeu e envelheceu mal. Nós conversamos sobre isso no Discord ontem, né? Sim. Histórias ruins, traços... não, João, aí já... Ele é datado, né? Feito só pra vender boneco. Não, eu acho que os bonecos que ele fala, né, são os action figures, eles vieram depois, né, do mangá. A indústria japonesa é um pouco diferente da norte-americana. A norte-americana, sim, fazia as animações para vender os bonecos. Mas ainda quero comprar toda a coleção de mangás de CDZ, ele complementa aqui. Eu também, João. Tenho um pensamento bem parecido com o teu. Ian Castelli, boa noite, pessoal. O Mikael, que comecei a colecionar depois da pandemia, já peguei com os preços altos. Eu retornei, eu vou contar minha história então, aproveitando essa deixa do Mikael. A minha primeira experiência com histórias em quadrinhos foi graças à minha mãe, que resolveu assinar para mim e para os meus irmãos as revistinhas que vinham da editora da Abril, né? E dentro desses pacotes que eles vendiam veio Turma da Mônica e Tio Patinhas, mas eu acho que era DuckTales o nome da revistinha em si. Foi aí que nós tivemos o nosso primeiro contato com este universo da Nona Arte. Depois eu comecei a me interessar por animações também. Cavaleiros do Zodíaco talvez tenha sido a que mais me marcou, né, na minha época de moleque. Eu lembro que tinha apenas uma banca aqui na minha cidade, hoje nem isso tem. E vinham algumas revistinhas que a gente chamava de revistinha, tá, gente? Não era nem gibi, revistinha. E vinham, assim, uma espécie de mix, né? Falando sobre os programas de televisão. Eu não me recordo exatamente agora o nome dessa revista, mas eu lembro. Era número 2 ou 3 que veio estampada o Shiryu, Cavaleiro de Bronze de Dragão, cara. Eu fiquei apaixonado naquela revistinha, comprei ela. E eu ficava treinando, sabe? Copiar o desenho, colocava uma folha em branco por cima para copiar o desenho, mas eu sempre fui horrível para isso. Tanto que minha filha hoje de 5 anos desenha melhor do que eu. Então, obviamente, nunca tive um sonho de ser desenhista, né? Como o Diogo aí. E infelizmente eu também acabei me afastando. Quando eu cheguei na fase da adolescência, eu me afastei um pouco desse universo. Voltei a ler mangás emprestados na época da faculdade. Tinha um colega que colecionava mangás, inclusive ele tem até hoje os mangás daquela época, né? Os meio tanco de CDZ, de Dragon Ball, da Conrad. Então ele me emprestava e eu lia alguma coisa. Berserk, que saía naquela época também. Ó, Inuyasha. Caramba, ele tem Inuyasha aí. Fantástico. E o Rurouni Kenshin. Chega, né? Chega de fazer inveja. Tá bom assim? Mas só falar o que ele não tem. Isso que ele começou recentemente, né? Né, então. Não, mas esses são antigos aqui. Isso aqui já tem 20 anos já. Mas eu tinha o mais antigo do Chobits, só que eu vendi. Eu tinha o meio tanco dele. Eu tenho. Fazer a troca. Eu paguei por R$5 porque é o preço dele, R$4,90. Mas eu tenho. É o meu favoritinho esse. Nossa, adoro. A história é fofinha mesmo. Então, eu acabei me afastando, né?
depois dessa época da faculdade, e só retornei em 2022, quando eu pedi demissão do emprego anterior que eu tinha na universidade. E aí fiquei com um tempo disponível, com um vácuo de leitura, estava cansado de leitura técnica e talvez instigado por aquele momento pós-pandemia, né, de expansão de canais, falando de coisas diferentes, eu fui influenciado por esse pessoal e voltei a ler e colecionar mangás. E aí, quando eu me dei conta, cara, eu já tinha um universo quase que infinito de obras criadas e trazidas aqui para o Brasil, das quais a maioria eu nunca tinha ouvido falar. Continuei acompanhando animes, né? Mas com relação aos mangás eu estava muito desatualizado. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.